Então, eu quero começar agradecendo o convite de estar aqui compartilhando com vocês. É sempre muito bom, é muito gratificante a gente poder estar num espaço para reflexão de um assunto que é tão importante, né? Que ele é um dos pilares do Sistema Único de Saúde. Então, me apresentando novamente, eu sou Gisele Martins Gomes, eu sou servidora pública municipal há muitos anos, trabalhei desses muitos anos, 20 anos foram na atenção primária, na porta de entrada do indivíduo no sistema, né? Trabalhei muito tempo e ali eu me formatei como uma profissional de saúde, uma defensora árdua do Sistema Único de Saúde. Eu sou especialista em saúde pública, mestre em saúde coletiva e agora doutoranda também em saúde coletiva pela Universidade do Vale dos Sinos, aqui a Unicinos, no Rio Grande do Sul. Hoje eu estou na coordenação da política de saúde da população negra aqui no município de Porto Alegre e, mais recentemente, na coordenação das políticas públicas de saúde da Diretoria de Atenção Primária de Saúde de Porto Alegre. Então, dentro desse escopo de políticas, são 17 políticas, e elas são divididas por núcleos, e dentro do núcleo de equidade está, então, a política de saúde da população negra. Dentro desse núcleo de equidade, nós temos a política de saúde do imigrante, a política de saúde dos povos indígenas, política de saúde LGBT e a política de pessoas em situação de rua, né? Então, nós somos um grande guarda-chuva em que cada um tem a sua responsabilidade pelas políticas públicas e eu, então, também componho esse guarda-chuva maior, que é na gestão de todas essas políticas. Não é um espaço fácil, não é um espaço, por vezes ele é um espaço que não é tranquilo, mas é um espaço onde nós, enquanto profissionais, nós conseguimos desenvolver muito bem aquilo que a gente acredita que é a produção de cuidado, né? Então, hoje, a nossa conversa, ela vai pautar pela produção de cuidado na saúde da população negra. E aí a gente vem também com esse objetivo aqui, né, que nos foi colocado no início dessa palestra, que é as desigualdades e iniquidades em saúde têm um impacto significativo na população negra, com implicações no acesso. Mas hoje a gente vai pensar um pouco nesse acesso, né? Por quê? Porque o Sistema Único, ele está aberto para todos. Eu também não me apresentei como docente, mas eu também sou docente, e o que eu sempre remonto e converso com os alunos que, dentro dessa casa chamada Brasil, nós temos um sistema que fez aniversário ontem, 33 anos, né, no dia 19, e esse sistema, ele é universal, ele está ali para toda e qualquer pessoa que precisa fazer uso dele. Mas, como se dá o acesso dessas pessoas ao sistema? Esse acesso, ele é diferenciado, né? Ele tem as suas especificidades a partir das populações. E é isso que a gente vai falar hoje também, né? A gente vai falar sobre o reconhecer o racismo para construir um cuidado efetivamente integral, equânime e universal, como preconiza o sistema, né? E vai também conversar um pouco sobre a compreensão de que é urgente incorporar de forma vigorosa a análise sobre o racismo no campo da atenção primária, uma vez que o racismo, ele é um importante fator de violação dos direitos e de produção de iniquidades. Então, a gente vai conversar, e eu espero que ao final dessa nossa explanação aqui, a gente possa fazer um diálogo sobre isso, né? Então, o título é A Produção de Cuidado na Saúde da População Negra na APS, Estratégias para a Equidade. Só que, para a gente poder entender o hoje,
a gente sempre tem que, como Sankofa, tá? Sankofa é um pássaro africano que ele tem o corpo voltado para frente, ou seja, para o futuro, mas a cabeça dele está para trás. Ou seja, essa cabeça, ao estar para trás, ela está olhando a ancestralidade, está olhando quem vem antes dele, né? E a gente não consegue hoje pensar em produção de cuidado para a saúde da população negra sem olhar como essa população, como essa comunidade negra se formatou ao longo da história. Então a gente precisa entender e a gente vai também trabalhar um pouquinho sobre isso nessa tarde, tá? E aí eu trago aqui, para iniciar o nosso diálogo, algumas concepções de negro e branco ao longo da história. E aí eu tenho aqui, né, a minha primeira explanação em dicionário do Michel Blutot, do século XVIII, que conceitua, e eu vou ler isso aqui agora. Homem, bem-nascido, que até na cor se diferencia. É uma cor que procede de muita luz reflexa. Infausto, desgraçado, toda coisa que nos enfada, molesta, entristece. Vamos refletir sobre isso. Já no século XIX, Almeida e Lacerda tem umas outras conceituações. Cândido, puro, suave, agradável, que exprime singeleza no ânimo, que não fere aos olhos. Tá? Lutuoso, triste, que aflige, infausto, que entristece, que macula, horrível, hediondo, medonho, como as trevas. Tenebroso, malvado, cruel, as trevas. Já no século XX, Francisco Fernandes também cita aqui, senhor, patrão, vestido com apuro e com esmero. Sombrio, triste, infeliz, lúgubre, funesto, execrado, maldito, ameaçador. Muitos profissionais de saúde, hoje, século XXI, entendem um corpo negro ao acessar o serviço como um corpo ameaçador. E eu estou falando de início do século XX aqui, ó. Então, a gente começa a pensar sobre isso, tá? E a minha ideia aqui é que vocês pensem, reflitam sobre isso, faz o teste do pescoço, faça o teste do pescoço, como é que as coisas se desenvolvem, como se desenvolve a produção de cuidado no meu espaço de trabalho. Eu estou vendo aqui que a gente tem alguns colegas que são de unidades de saúde e essa porta da unidade de saúde ela está aberta para quem quiser acessar. Mas como se dão esses acessos? Aí a gente também tem as justificativas da escravidão, né? E aí diz assim, ó, civilizar os bárbaros, catequizar os pagãos, a escravidão é justa, o direito de propriedade, né? A Igreja Católica era dominante naquele momento ali, a Igreja Católica entende que se não for católico, é pagão, então precisa catequizar essas pessoas, e essas pessoas são bárbaros, selvagens, alguns nem pessoas são, porque não têm alma, né? E aí eu estou falando especificamente de população negra, e como isso se dá, né? Aí no mesmo dicionário de Rafael Blutot, de 1712, fala em raça também. Ter raça, sem mais nada, vale o mesmo que ter raça de mouro ou de judeu. O judeu era o cristão novo condenado pela igreja, e os mouros, na maioria, eram os islâmicos negros da África. Então, essas pessoas não têm alma, não são considerados de uma raça superior. Eles são inferiores. Aí diz ali, ó, procurar-se-á que os servidores da misericórdia não tenham raça. Os servidores da misericórdia eram os religiosos católicos, né? Então, a noção de raça, ela tem várias facetas, tá? Mas, quando a gente traz esse conceito lá
ainda no pré-abolição, ele está muito ligado à origem religiosa, tá? E como a gente já falou, muito ligado a dois grupos étnicos específicos que não pertenciam ao mundo cristão católico, que eram os cristãos novos, os judeus, e os mouros, que eram, né, aquelas pessoas de África, de norte de África. Raça, quando a gente fala, nós não estamos falando no sentido biológico, a gente está falando no sentido social e na dimensão histórica de raça, né? E a conceituação naquele momento era um grupo ou uma categoria de pessoas conectadas a uma origem comum, normalmente origem religiosa. E aí a gente traz aqui que a questão não é o que vem a ser raça, e sim o modo como esse termo ele é empregado ao longo do tempo. Tá? E quando eu falo de raça, eu falo de uma população que se entende como superior e populações que essa população entende ser superior, que as considera inferior a ela. E aí eu estou falando de racismo. Tá? Quando eu falo de racismo, o racismo ele tem 3 fases distintas na história. Tá? Eu tenho a própria história do racismo, que fala nos estatutos de pureza de sangue. Eu tenho o racismo científico, que tenta justificar o racismo como algo biológico, né, a medicina eugenista. E eu tenho também o mito da democracia racial ou a cegueira de cor. E aí eu estou falando também de dias atuais. Por quê? Porque todos conhecemos o Brasil como um país racista, mas nós não conhecemos ninguém que diga: eu, levantei minha mão, eu sou racista. As pessoas não se têm como racista, embora desenvolvam processos racistas no seu dia a dia, na sociedade em que vive. Né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre esses também. Os estatutos de pureza de cor. Os estatutos, eles não eram, né, estatutos POPs, né? Quem é da enfermagem aí que gosta de um procedimento operacional padrão, não eram protocolos, né? Mas eles eram algo que estava instituído na sociedade, e ele fazia uma divisão da humanidade em raças distintas por traços hereditários ou comuns, em população mais elevada ou menos elevada. A população mais elevada era que eles entendiam como uma pureza racial. E essa população mais elevada, ela se encontrava num lugar geográfico. Ela se encontrava na Europa branca. E essa Europa branca, ela olha no seu entorno, né, no seu espaço geográfico de outros continentes, e tem essas outras raças como miscigenadas, então elas eram inferiores a essa raça branca. Elas olham as Américas, elas olham principalmente a África e a Ásia, e tem esses continentes, essas populações como raças inferiores, que justifica-se pela dominação delas. Então, ali diz assim, ó, as raças puras são superiores umas às outras, e todas são superiores às miscigenadas. Para o bem da humanidade, as raças superiores, as puras, devem dominar as inferiores. E aí a gente vem no racismo como na escravidão como uma forma de dominação de povos e de expansão mercantilista. E esse estatuto de pureza de sangue, ele se propaga e ele vai indo. E aí eu tenho o final do século XIX como um período de transição entre os estatutos de pureza de cor e o racismo científico, mas eu também tenho algo muito importante na história, principalmente dos povos negros. Eu tenho em 1804 a abolição da escravatura no Haiti, que foi a primeira e única república que aboliu, através de uma revolução, a escravidão.
Então, aquelas pessoas escravizadas que estavam lá no Haiti naquele momento, que era uma colônia francesa, se organizam através do seu idioma, que é o crioulo haitiano, numa cerimônia religiosa, que é o vodou. Eles se organizam e eles partem para cima do exército de Napoleão Bonaparte. 1804, só que 10 anos antes eles já estavam articulando essa revolução. E aí, em 1804, eles derrotam Napoleão Bonaparte e instituem uma república negra. A única república negra da história a ser constituída por uma revolução de escravizados. 1804. 1888, a primeira em 1804. 1808, a última das nações a abolir a escravidão, o Brasil. Neste período de 84 anos, a gente tem, tá, o anti-haitianismo. O que é isso? Não se podia tocar no assunto da Revolução Haitiana no Brasil para não dar ideia para os escravizados do Brasil. E aí a gente tem uma pressão econômica muito forte para acabar com a escravidão. Neste acabar com a escravidão no Brasil, o Brasil vai se instituindo, vai se organizando para acabar com isso, mas não pela população negra, para benefício da população negra. O Brasil vai criando leis que proíbem o negro de ter acesso à escola, o negro não podia acessar a escola, vai criando leis que proíbem o negro de ter acesso à terra, ou seja, não podia ter casa. Logo após a abolição do 13 de maio, né, a gente fala no 14 de maio como te vira negão, te vira negona, porque as pessoas saíram sem ele nem beira daquela escravidão. A partir daí, se institui lei da vadiagem que o negro, ou a pessoa que fosse pega na rua depois das 18 horas, elas seriam presas, por quê? Porque estavam vadiando, né? Só que aquelas pessoas ali, elas saíram das senzalas sem nenhum lugar para moradia, sem garantia de acesso a nada. Então, elas tinham as ruas para poder viver. E aí, então, a gente tem, junto a isso, a abertura das nossas fronteiras para os imigrantes europeus acessarem. Aí, esses imigrantes europeus, tá, a gente sabe que houve uma promessa e que nem tudo foi cumprido nessa promessa de imigração para os imigrantes. Mas a gente também sabe que eles chegaram aqui tendo um mínimo de terra para poder viver, um pedacinho que seja, eles conseguiram ter para poder se reestabelecer aqui no novo país. Diferente daqueles negros que nasceram escravizados, que viveram escravizados, que foram abolida a escravidão e foram para a rua sem nada. Né? E aí, esse estatuto de pureza de sangue no Brasil, ele se materializa através da Lei 7967 de 1945, que fala sobre essa imigração europeia, que diz assim, ó, no artigo 2º, atender-se-á na admissão dos imigrantes a necessidade de preservar e desenvolver na composição étnica da população as características mais convenientes da sua ascendência europeia, assim como a defesa do trabalhador nacional. Ou seja, manter essa população, tá, no seu feudo. E aí, eu não conheço a realidade de Santa Catarina, mas alguma coisa do Rio Grande do Sul a gente conhece, e quem é daqui também sabe, né? Que se a gente for para o interior do Rio Grande do Sul, a gente vai encontrar colônias de imigrantes que não falam português, que nasceram aqui, mas que estão lá dentro da sua colônia, do seu espaço protegido de imigração, que não falam português, falam a língua do seu país de imigração e do seu país de raiz, né? E não falam português, apesar de serem brasileiros, né? Então, a gente tem isso bem materializado ainda nos dias de hoje. Mas, bem, o que é esse racismo? Ele é qualquer fenômeno que justifique as diferenças, as preferências, os privilégios, a dominação, a hierarquia, né, entre os seres humanos, mas baseado na ideologia de raça, mesmo que ela não tenha nenhuma realidade biológica.
que ela tem uma realidade social, ou seja, pelo fenótipo, né? Então, o racismo é algo que a gente sempre diz no meio do movimento social negro que o racismo ele se realimenta diariamente. Ele morre aqui e renasce ali. Né? Por quê? Porque ele é alimentado por uma conjuntura social de que existe ainda essa diferença entre pessoas através de raça. E aí a gente tem um outro segmento do racismo, que é o racismo científico. Esse racismo científico, né, naquele momento da história escravista, ele transforma o africano em escravo, ele define o lugar do negro como o negro como raça, ele demarca lugar, ele fala da maneira como o negro tem que ser tratado e tratar, ele fala do padrão de interação entre negro e branco, ele institui um paralelismo entre cor negra e posição social inferior. Né? A gente tem o movimento dos direitos civis americano, que começa lá no século XIX, que vai nos Panteras Negras, que traz para o Brasil essa ideia de revolução, né? E isso está muito forte na constituição de movimentos negros a partir do século da década de 40, mais especificamente 70. Então, esse racismo científico, ele fala que ele foi defendido, inclusive, né, por teóricos e pesquisadores daquele momento. Ele fala de que a miscigenação ela poderia embranquecer, né, a nação brasileira. E aqui está dizendo assim, tal embranquecimento traria uma evolução racial, ou seja, se as pessoas miscigenassem, hoje, né, no momento atual que a gente vive, nós não teríamos mais negros e essa população seria aniquilada. Aí fala também assim, ó, miscigenar-se para embranquecer, jamais para empretecer. Né? Então, a gente tem isso materializado através desse cientista aqui, né? Médico e antropólogo, o João Batista Lacerda. Ele foi no Congresso de Raças, lá em 1911, na Inglaterra, em Londres, defendeu o branqueamento racial da população brasileira. Ele chegou lá e ele fez um discurso, tá, dizendo que se nós embranquecesse essa população, nós chegaríamos a 5, 6 gerações, que seria mais ou menos agora, com uma raça totalmente superior. Por quê? Porque aquela raça negra estaria aniquilada. Ele foi ridicularizado, ainda bem, né? E não conseguiu levar adiante a sua teoria. Mas esse aqui é um texto, eu não consigo ler muito bem aqui, porque não ficou bem, mas vai ficar disponível. Ele fala aqui nesse texto, tá? Ele cita um diálogo que ele ouve de uma outra pessoa dizendo que era inadmissível negros terem relações afetivas e sexuais com uma pessoa não negra, com uma pessoa branca, porque isso mancharia, né, a pureza de raça. E isso está defendido neste documento. Então, a ciência médica eugenista tinha também como principais intenções a patologização do negro. Não entendia o negro como uma pessoa, tá? Entendia ele como uma pessoa, como eles animalizavam o negro, assim como os indígenas, assim como os asiáticos. Tá? Eles firmavam uma suposta periculosidade das classes mais pobres, tá? No ideário da branquitude. Então, eles diziam que era biológico que essas pessoas negras, indígenas e asiáticos fossem mais violentos, não pelo processo social que eles estavam ali inseridos, mas sim por uma razão biológica. E esse racismo científico ele foi perdendo força, tá? Mas até hoje a gente vê ainda pipocando resquícios dele.
né? Em algumas falas eu mesmo já presenciei isso. Aqui a gente fala no racismo estrutural e institucional, que é muito daquilo que a gente vive hoje, tá? O racismo ele é estrutural, ou seja, ele integra a organização econômica e política da sociedade de forma inescapável. Por quê? Porque a gente muitas vezes a maioria das vezes, a gente consegue visualizar o racismo nas instituições. Quando a gente visualiza num espaço de gestão, né, pessoas não negras que ocupam esse espaço e a gente não visualiza pessoas negras no espaço de gestão, a gente está vendo o racismo estrutural aqui. Por quê? Onde estão essas pessoas? Será que essas pessoas não tiveram capacidade técnica para elevar, né, profissionalmente a ponto de chegar num lugar de gestão? Ou será que essas pessoas não tiveram acesso igual à população branca para poder competir com cargos de gestão? Isso é só um exemplo, né? Por exemplo, tem estados que têm uma predominância negra e que nunca foi governado por um negro. E será que naqueles estados ali, naquele estado não tem, naquele espaço, não tem nenhum negro capaz de governar? Ou será que a estrutura do sistema não lhe permitiu chegar naquele estado ali? Né? E quando a gente fala que o racismo é a manifestação normal de uma sociedade e não um fenômeno patológico ou que expressa algum tipo de anormalidade. Isso Silvio Almeida fala, né, no livro dele, que ele está costurado nessa sociedade. A sociedade ela se forma por mãos negras, mas não reconhece essas mãos negras. Né? E esse racismo institucional, que é o que nos interessa enquanto profissionais de saúde. O que diz aqui também na fala do Emiliano? É o fracasso das instituições e organizações em prover um serviço profissional e adequado a pessoas devido à sua cor, cultura, origem racial e ética, ou étnica. Né? Então, quando a gente diz que o SUS é para todos, o SUS é para todos, pero nem todos conseguem acessar esse sistema, tá? Nem todos. E às vezes, aquela porta da unidade de saúde está aberta, né? Mas como é que eu, profissional, acolho esse usuário? Como se dá esse acolhimento? Com cara torta, com negativa de examinar essa mulher porque ela é uma mulher negra, não querendo atender porque é LGBT, e eu não gosto de LGBT, negando anestésico para uma mulher negra, porque diz que ela é uma mulher que corresponde bem à dor, então ela não precisa de analgesia. Eu estou falando de estudos, né? Eu estou falando, não é empírico, eu estou falando de relatos. Então, a gente precisa entender como é que essas instituições, e aí a gente está dentro da instituição, como é que nós falhamos nesse acesso? Como é que nós fracassamos no acesso da população? Nós somos produtores de cuidado, a gente faz parte do processo de trabalho e a gente preconiza e multiplica essa falta de acesso à população negra. Né? Como isso está acontecendo? E isso tudo vai se materializar nas desigualdades, tá? Nas desigualdades sociais, nas desigualdades raciais. O Brasil é um dos principais países em desigualdade, né? A Unesco chega a dizer que não há raças, tá? Mas tem estudos que descartam as postulações hierárquicas também, mas o que a gente vê os dados nos falam, né? O Atlas da Violência de 2021, ele cita que 77% dos homicídios estão na população negra. Então, a gente está morrendo, a gente está
perpetuando a violência, os agravos, e isso só condensa mais as desigualdades. Né? Então, ali, ó, se não há superioridade entre o grupo étnico-racial sobre o outro, como se explicam as desigualdades raciais no Brasil? Né? E essas desigualdades, elas têm que ser atribuídas sempre à discriminação racial e à segregação. Se a gente olhar dentro do mapa da cidade, onde a população negra se encontra? Aqui em Porto Alegre, tranquilamente eu digo, bem na periferia. Tá? Nos espaços mais extremos da cidade são os espaços mais negros. Os espaços centrais, que originalmente foram territórios negros, essa população foi colocada para fora. De várias formas, essa população foi retirada desses espaços e colocada lá na periferia. Tá? Então, isso proporciona também e condensa a desigualdade. 10 minutos. E de modo consensual, vamos lá então, boa parte das pesquisas aponta que pretos e pardos estão expostos a mais desvantagens acumulativas do que outros grupos. Né? O Movimento Negro Unificado, ele foi fundado em 1978 e ele começa a gritar que a população negra ela está nesse espaço de desigualdade, marginalizada na sociedade, e precisa estar sendo protagonista de ações. E aí eles começam junto, e eu estou falando de um momento da história que também tem a reforma sanitária. As mulheres negras estão também ali querendo e protagonizando também, querendo um protagonismo no cuidado, e eles vão, né, trazendo ao corpo essa mudança, essa reformulação de sistema e de olhar para a população negra. E isso vai se materializar hoje no que é a política de saúde da população negra. Quais são os principais agravos que acometem essa população? A hipertensão, o diabetes, a doença falciforme, a deficiência da glicose fosfato desidrogenase, as infecções que são totalmente evitáveis, né, as transmissíveis, o HIV, a sífilis, as hepatites, a tuberculose, o racismo como fator de adoecimento também mental, os transtornos, né, o etilismo, o uso de substâncias, dentro das neoplasias, o câncer. A população negra, o homem negro tem 2 vezes mais chance de morrer que o homem branco quando acometido pelo câncer de próstata, e não é por genética, é por acesso, tá? Então a gente tem todas essas situações, as causas de morte, as violências, os homicídios, como eu falei, o Atlas da Violência fala em 77% da população negra sendo... 77% dos homicídios estão na população negra. E por quê? Né? Porque a população negra é marginal? Não, a população negra ela foi colocada num extrato vulnerável. Né? Homicídios, muito baseados também na questão racismo, as mortes evitáveis, a mortalidade materna ainda na população negra é muito alta, a infantil também. Aqui em Porto Alegre nós temos 20,2% de população negra, e quando a gente desagrega dados de população negra e população branca, a população negra ainda está muito maior nas causas de morte do que a população branca. Né? Então, isso tudo se dá por menos acesso, por menos consultas, né? menos um olhar mais rápido para essa população quando a gente fala em atenção primária. Tá? Então, a atenção primária ela precisa estar preparada e precisa ter um olhar sensível à população negra. Aí aqui, ó, alguns dados, e aí esses dados foram do IPEA, foram do Atlas da Violência e do IBGE. Os negros representam 55% dos adolescentes e jovens que cometem suicídio no Brasil. Isso é um dado de 2016, tá? Publicado. Na questão da doença falciforme, a população em geral é entre 2% e 6% a população acometida. É a doença genética mais comum no Brasil. Né? E quando a gente
estratifica somente para a população negra, fica entre 6% e 10%. Já as taxas de internação hospitalar, os transtornos mentais foram observados na população preta, 7,1%, na branca 6,8%, na parda 5,5%. Tá? Então, a gente tem aí agravos muito maiores na saúde da população negra. Diabetes atinge uma frequência maior em homens negros e mulheres negras. Homens negros apresentam, então, mais risco de desenvolver o câncer de próstata e o dobro de probabilidade de morte por conta da doença. Tá? E aí, todos os movimentos sociais, e aí também encabeçado pelo MMU, eles vêm de várias lutas e contribuições para que se pense o acesso da população negra a um novo sistema que era o SUS, que é o SUS. E aí vem fazendo movimentos que antecedem a 8ª conferência, né? O artigo 156, que diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado, também está impulsionado aqui pelo movimento negro. Os princípios doutrinários do SUS de acesso universal têm também o seu capítulo condensado na população negra. Em 1991 foi feita uma campanha de afirmação para o recenseamento, ou seja, declare-se como uma pessoa negra, né? Seja negro, porque isso é uma outra seara que um dia a gente pode falar, mas a população negra nem sempre se visualiza como negra. E quanto maior, e isso é fruto também de adoecimento e de racismo, né? Em 1995 houve a Marcha Zumbi de Palmares, e ali a partir dessa marcha foi criado um GT em 95, e esse GT ele impulsiona a inclusão do quesito raça-cor no sistema de mortalidade e nascimento, e também começa a pensar uma política específica para a população negra. Em 96 teve, então, também impulsionado por esse GT, o Manual de Doenças, né, prevalentes. A gente tem em 2001 a Conferência de Durban, né, que fala, a Conferência das Nações Unidas, que trata só sobre o racismo, e o Brasil se reconhece como um país racista, né? Aí a gente vai tendo outros seminários também, né? E o que é importante para nós aqui, que marca as nossas ações. A Portaria 992, ela institui a Política Nacional de Saúde da População Negra, ela é de 2009. Em 2010, a gente tem o Estatuto da Igualdade Racial, que tem um capítulo só da saúde e que transforma a política em lei, né? Então, ela tem status de lei e ela tem que ser cumprida em 100% dos municípios, só que a gente tem apenas 5% dos municípios brasileiros com a política instituída. Porto Alegre é uma das primeiras. A portaria 344, que fala que a gente tem que preencher o quesito raça-cor em todo o sistema de informação. Vocês preenchem o quesito raça-cor, né? O quesito raça-cor ele tem que ser preenchido, e isso vai nos dizer onde é que estão os maiores indicadores, os indicadores de saúde. A Portaria 992, ela tem como objetivo principal o reconhecimento do racismo nas desigualdades étnico-raciais e do racismo institucional como determinante social de saúde. E aí ela fala, né, aí a gente precisa pensar sobre acesso e qualidade desse acesso, todo mundo tem acesso, mas qual é a qualidade? O racismo como uma barreira de acesso, né? A presença da população negra nos serviços e a invisibilidade dessa população. Eu conheço muitos profissionais que dizem que eles não olham cor quando eles vão atender um paciente, tá? Mas a gente tem que olhar a cor. A gente precisa olhar a cor e a constituição social dessa pessoa, né? Porque senão a gente não consegue desenvolver bem a nossa atividade. Nós temos 4 objetivos principais dessa lei, dessa portaria. O quesito raça-cor, né, instituído nos instrumentos, atender as doenças prevalentes, hipertensão, diabetes, a doença falciforme, olhar a mulher negra na questão da violência doméstica, obstétrica, na sífilis, que está muito alta ainda a incidência,
olhar a juventude negra. Por quê? Porque essa juventude negra de 15 a 24 anos que tem morrido muito por causas evitáveis, por causas externas, a violência, né? E aí aqui eu estou trazendo alguns exemplos de Porto Alegre, tá? A gente já se encaminhando aqui para o final. Porto Alegre foi instituída a portaria em 2009, em 2010 a gente institui a área técnica de saúde da população negra no município. E a partir de 2012, pensando como implementar a política no município, é instituído, é criado um curso que hoje é referência, né, a nível nacional, chamado Promotores de Saúde da População Negra. Esse curso ele já tem mais de 650 pessoas já formadas nele, é um curso de 6 módulos, de dá 96 horas, tá? Sempre em parceria com a universidade, com a URGS, né, Universidade Federal. Ele é voltado para os profissionais, principalmente da atenção primária, por ser ordenadora de cuidado. Então, para que esses profissionais consigam olhar a população negra de forma específica, mas também ele está aberto para a educação, para os serviços de urgência, de emergência, a assistência social, para que, de uma forma globalizada, a gente consiga visualizar a população negra e dar qualidade no acesso, no cuidado. Pensando nessa juventude negra e nesses dados de mortalidade, a gente instituiu, desde o ano passado, estamos no 2º ano, os promotores jovens de saúde da população negra. São adolescentes de 15 a 19 anos que a gente vem trabalhando a questão da implementação da política e a conversa com esses jovens como multiplicadores, né, nos seus territórios. E a gente tem tido algumas experiências bem interessantes, no sentido que eles vêm fomentando e trazendo discussões dos territórios que a gente vem acompanhando e movimentando um pouco das estruturas, né, como fala a Angela Davis. A gente tem, desde 2021, nós temos um boletim epidemiológico temático. No mês de novembro, a gente tem esse boletim, ele é uma parceria com a Vigilância, né, a diretoria, a DVS, Diretoria de Vigilância em Saúde, onde a gente traz a situação da saúde da população negra no município através dos dados epidemiológicos. Né? Ele está de acesso. Aqui eu tentei colocar o link para vocês, mas acho que eu só copiei aqui, mas vai ficar disponível. Ele está na BVAPS, na Biblioteca Virtual em Saúde de Porto Alegre, ou é só colocar lá Boletim Epidemiológico População Negra Porto Alegre e vai vir lá no Google ele, né? É o 5º boletim que a gente tem. Estamos já preparando o próximo. A gente tem olhado a questão da doença falciforme com bastante zelo, cuidado aqui em Porto Alegre. A gente acabou de lançar uma linha de cuidado em agosto. E junto dessa linha de cuidado, a gente lançou uma cartilha para o PSE, como atender a criança com doença falciforme, qual o papel da escola. Também essas 2 linhas estão de acesso público na BVAPS, na BVAPS. E a gente tem também um projeto chamado Meia Lua, que é oficinas de arte, terapia com a Casa de Cultura, que é um espaço de cultura aqui em Porto Alegre, onde a gente, uma vez na semana, uma tarde por semana, a gente atende pessoas que têm doença falciforme ou seus familiares, fazendo arte, produção de cuidado. A gente sempre traz um convidado, alguém que entenda de determinado assunto que eles querem dentro da pauta da doença falciforme, para a gente fazer essa produção de cuidado e vinculação desses usuários, né? E também a saúde quilombola. A gente tem 11 quilombos de contexto urbano na cidade. 8 deles eles já estão certificados pela Fundação Palmares e 3 estão autodeclarados. A gente, no início da vacinação Covid, a gente fez um tensionamento bem importante com o Estado e o Ministério da Saúde, e a gente garantiu a vacinação em todas as fases da Covid. A gente garantiu a vacinação no território para essas populações, e a gente tem também uma experiência bem interessante na adesão das pessoas. Nem todos queriam, mas
muitos foram vacinados e isso a gente conseguiu garantir que fosse até o território e não que eles circulassem pela cidade ou fizessem isso dentro das unidades de saúde ou nos drives, como a gente tinha naquele momento. Essa é uma foto que uma pessoa do Quilombo Mocambo, que é um dos quilombos urbanos autodeclarados, escreveu e colocou na entrada do quilombo para nos receber. Né? Então, a gente tem essa experiência como uma experiência muito exitosa. A gente está fazendo, está muito melhor do que outras pessoas? Não, nós não estamos. Né? Nós precisamos transpor a barreira do racismo todos os dias e em todas as formas. Desde a publicação de uma atividade que às vezes não é publicizada, a gestão de uma unidade de saúde que não libera o promotor para fazer uma ação, mas libera para uma outra ação que talvez não fosse tão, não digo importante, mas que não potencializasse tanto o cuidado quanto a que estava sendo proposto relacionado à população negra. Nós temos a parceirização, que hoje é uma realidade no município de Porto Alegre, a gente tinha uma realidade, hoje a gente tem outra, e aí a gente tem também uma rotatividade de profissionais, mas a gente está... tem um provérbio africano que precisa de uma aldeia toda para criar uma criança, precisa de todos esses promotores para poder implementar a política. E assim a gente vem fomentando e tentando que outros municípios possam também estar fomentando e fazendo, articulando para que, de fato, haja uma implementação dessa política. E eu aqui finalizo agradecendo e me coloco à disposição aí para, se tiver algum questionamento, estou aqui. O Bruno aqui colocou que nessa questão de fala, né, do idioma, enfim, da comunicação, acho importante que os estrangeiros também precisam se comunicar no nosso idioma ou em inglês, senão fica difícil, né? Enfim, tem essa questão da adequação, como você estava falando, né, do preparo dos profissionais que vão atender, né, as demandas, esses treinamentos, como você colocou, existe a dificuldade, né? E também a questão da gente compreender, enfim, tem muitas realidades, né? A questão da fragilidade com que essas pessoas já chegam fora de contexto, né? Num novo contexto, numa nova realidade, numa nova sociedade mesmo, né? Enfim, Gisele, se você quiser colaborar aí nessa questão também, ainda falando sobre a questão da dificuldade de comunicação, de idioma, como enfrentar isso, né? Outras possibilidades. A gente tem o português, para nós é fácil, né? Quer dizer, não sei. Eu era uma boa aluna no português, mas eu gostava. Tem gente que a gramática não é muito fácil. Agora, se para alguns nós aqui, na nossa língua materna é difícil, imagina para quem chega. E o que a gente tem de experiência com os migrantes é que é unânime em dizer que o português é algo muito difícil, né? Mas a gente sabe da importância que tem deles no país de origem entenderem o idioma desse país que está acolhendo, né? Só que a saúde é urgente. Nem sempre aquele migrante consegue se comunicar para aquela urgência que ele necessita pontual. Então, acho que isso é importante, eles precisam estar aprendendo português, mas a gente também precisa ter mecanismos interculturais de atendimento a essas pessoas. E isso a gente visualizou bem tem visualizado isso e a melhora no acesso dessas pessoas com relação à mediação intercultural. Aqui né, segue essa reflexão aí. Se o turista vem e não fala a nossa língua, a gente dá um jeito de atender e entender, né? É só uma reflexão mesmo. E por que não com essa população, né, que no caso aí está morando, né, no nosso território? A Kelly completa aqui. Sim, a questão dos idiomas dos imigrantes deveria ser pensada enquanto política pública, mas vai também do interesse dos profissionais em aprender para poder se comunicar melhor, principalmente no caso dos haitianos. Observa-se muito preconceito racial com os imigrantes
haitianos aí disfarçada, né? Tem essa situação aí geopolítica, racial, enfim, muita questão envolvida, e a questão do idioma é um divisor, né? Queres comentar, Gisele? Fica à vontade. Eu acho que tanto a Márcia quanto a Kellen trouxeram duas reflexões muito interessantes, né? Que a gente tem o migrante transitório e o migrante permanente, né? Aquele que vem, circula no nosso território e volta, e aquele que permanece. A gente vai dar um jeito de atender. Aqui em Porto Alegre não tem uma realidade turística tanto quanto tem a Santa Catarina, Florianópolis, enfim, mas a gente sempre dá um jeito de tentar entender e acolher e atender. Então, por que não fazer com a população que está residente? Né? Eu acho que a Kellen colocou muito bem ali a questão do preconceito racial, que eu já discordo assim um pouco, que ele não está disfarçado, ele está escancarado. Né? A maneira como a gente tem, eu poderia dizer várias situações que eu vivenciei enquanto profissional da PS com essa população, mas não é o momento. Mas assim, a gente precisa compreender e entender que as pessoas vivem em contextos diferentes e o racismo e a xenofobia, ele é muito forte, sim. E quanto mais escura a pele dessa pessoa, pior vai ficando. Não, eu acho que é isso mesmo. Acho que é assim, o que a Kellen traz é o exemplo do racismo institucional e estrutural, né? Ninguém diz que dá preferência por uma determinada nacionalidade em detrimento da outra, mas a gente visualiza isso e a gente visualiza porque qual é o fenótipo dessas populações, né? Então, isso há de se pensar na nossa prática. Como é que a minha prática está fazendo? Embora eu diga que não, sim, eu estou multiplicando o racismo estrutural e institucional. Né? Eu acho que o que ela traz é um exemplo disso. Bom, então eu quero agradecer, né, esse espaço e essa conversa que a gente teve, a interação que as pessoas tiveram. Eu falei lá no início, né? Eu, quando vou para o debate da saúde da população negra, eu já estou acostumada com o silenciamento. Por quê? Porque ele não é um tema confortável para muitas pessoas e ele, pelo contrário, ele desacomoda e incomoda, né? Mas eu também falo que a gente precisa resistir para existir, né? Então, a gente vem resistindo ao racismo, eu me vejo aqui como fruto de resistência, por quê? Porque sou uma mulher negra, porque estou num espaço de gestão, porque muitos antes de mim chegaram até aqui, muitos atravessaram o oceano, né, o Atlântico Negro, morreram na travessia, mas outros estiveram aqui, resistiram e a gente pode estar aqui hoje. E dialogando sobre isso, né? Eu tenho muito a agradecer. Eu acho que a gente precisa, sim, capacitar as equipes, sim, conversar, fazer educação permanente. Não dá para esgotar o tema aqui, ele precisa ser colocado nas reuniões de equipe, ele precisa, o racismo, ele tem um modus operandi, né, que estabelece inúmeras barreiras de acesso à população negra, né? E por mais que a gente tenha esses mecanismos, por exemplo, Porto Alegre, por mais que a gente tenha esses equipamentos que a gente conseguiu desenvolver, eles ainda são insuficientes. Tamanho é o enraizamento do racismo, né? E a gente, enquanto profissionais de saúde, nós não temos direito de escolha. A gente tem obrigação de pegar e mexer em tudo isso e sair desse olhar viciado e muitas vezes racista, preconceituoso, para fazer saúde acontecer. Ou então a gente vai para outro ramo da vida, saia da saúde das pessoas, do acolhimento, do humano e vá para outro ramo. Então, fica o convite para que vocês possam estar dialogando. Eu me coloco também à disposição, né?
para que a gente possa continuar nesse diálogo entre os pares, trazer pessoas. Agora a gente tem um fortalecimento, né, um reviver dessa política a nível nacional. Então a gente precisa estar fomentando essas discussões nos espaços, nas microequipes onde a gente está inserido, para que de fato a gente faça diferença e que o marcador raça e gênero tenha qualidade na produção de cuidado recebido. Então é isso, é o meu muito obrigado e estou à disposição para seguir o diálogo.